Estamos de volta com o nosso podcast, junto com o Padre Claudemir. Padre, obrigado por estar aqui de novo conosco. É sempre uma alegria a gente conversar sobre as coisas de Deus. E a gente sempre sente, né, Padre, nos nossos encontros, saímos sempre com um sorriso no rosto de tudo aquilo que a gente deixa com que o Espírito fale conosco, não é? É isso aí, Marina. Esses encontros têm sido um estudo, um aprofundamento sobre a oração, mas também sobre a comunhão, sobre a amizade com Deus que nos alegra o coração, e amizade também entre nós e entre aqueles que nos acompanham, que têm também demonstrado sua alegria, né, nos comentários, nos feedbacks que dão, e a oração, de fato, transforma os corações. É verdade. Eu mesma tenho assim ficado perplexa com quantos ensinamentos que a gente tem nos dias de hoje, né? Então, nós estamos tendo esses autores que não são padres, né, lá do início da igreja, não são santos de séculos e séculos atrás, mas são pessoas de hoje que estamos falando de coisas tão santas e que a gente se sente tocado, né? Então, hoje a gente vai falar sobre este 6º caderno de oração que foi escrito pelos monges cartuchos. Padre, quem são os monges cartuchos? Qual é meu Deus, eu esqueci a palavra. O carisma deles. Qual é o carisma dos monges? Os monges cartuchos foram fundados por São Bruno, tem como pai São Bruno, e talvez a principal característica é o silêncio. E a partir dessa característica, daquilo que você chama de carisma, a gente poderia pensar um mundo que se abre a partir do silêncio. É justamente o elemento central da vida espiritual, da oração, da vida monástica, o silêncio. Ou seja, não dar tanta atenção ao mundo, às coisas do mundo, aos ruídos do mundo, mas silenciar para escutar Deus. E fazer silêncio é muito difícil. Os monges cartuchos, eles são muito restritos, eles são muito fechados, poderíamos dizer, para aqueles que olham eles exteriormente. Mas eles são muito abertos para Deus, para a voz de Deus. E a gente poderia pensar até mesmo a construção de um mosteiro. Eles estão cercados de todos os lados, o norte, sul, leste, oeste, está cercado pelas paredes de um mosteiro, que são paredes robustas. Mas existe sempre aqui uma abertura para o alto, para o céu. E a partir disso a gente entende que esses monges cartuchos, que estão tão concentrados nesse silêncio, na oração, na espiritualidade, entenderam que essa abertura a Deus, que pode transformar suas vidas e pode também ter um reflexo muito profundo no mundo que está ao seu redor, mesmo sem palavras. Ou seja, na oração a gente encontra com a palavra e não é preciso palavras. É essa palavra desse grande outro de Deus que vem até nós no silêncio e que nos ama e nos transforma. Uma curiosidade é que o senhor foi monge por 6 anos, padre. 5, 6 anos, o senhor teve esse início de vida monástica e criou esse monastério, não sei se é monastério que se diz, aqui na cidade de Cascavel. Foi inclusive o que trouxe o senhor para cá, não é? Isso, Marina. Essa história começa há muitos anos atrás. O mosteiro, a comunidade, durou infelizmente 5 anos apenas, mas foram 5 anos bem intensos. Era uma comunidade monástica chamada a Casa da Beleza, na qual nós nos propunhamos como carisma viver no silêncio, na vida comunitária, rezando, estudando. E nos finais de semana, ou às vezes também durante a semana, a gente saía do mosteiro para ensinar aquilo que nós estudávamos a nível de oração. Ou seja, não estudar porque você queria ser homens de ciência, mas estudar, prescrutar a palavra de Deus, a liturgia, a história da igreja, e ensinar a partir da oração, ensinar a partir do mistério. Mas isso era algo que estava já no meu coração desde o início do meu ministério, em 2001, quando eu fui falar com o meu bispo,
que eu queria ir para o mosteiro, eu queria viver em oração, queria viver de um modo mais espiritual meu sacerdócio. E meu bispo disse, olha, nós precisamos de você, precisamos de padre, e eu gostaria muito que você permanecesse na diocese. Mas a minha vida sempre foi pautada por uma vida espiritual na paróquia. Ou seja, nada de cair no ativismo, numa pastoral que é o fazer pelo fazer. Nada de ser apenas Marta, ainda que isso seja necessário. Eu preciso ser Maria. E eu tive a graça de viver isso na vida paroquial, com os meus paroquianos. Também ensinei muito a rezar, ensinei muito espiritualidade, liturgia. Mas quando eu fui estudar em Roma e depois na França, eu tive aqui a graça de poder viver algum tempo em silêncio. Eu estudava 12 horas por dia para cumprir aí o tempo do meu doutorado, mas eu fiz uma experiência belíssima. Eu fiquei 1 ano em silêncio, ou seja, ia à missa de manhã, tomava café da manhã, depois conversava com os demais padres no almoço, mas depois toda a manhã e toda a tarde permanecia em silêncio. Sempre em oração, visitando igrejas, visitando lugares santos. E isso, de fato, me ajudou muito a fazer um percurso cristão, um percurso de padre que jamais... eu gostaria que a minha vida, o meu sacerdócio, caísse nesse ativismo, nesse vazio, nessa aridez. Mas eu pautei sempre minha vida por essa vida monástica, por essa espiritualidade monástica. Então, quando hoje eu falo dos monges de Cartucho, ou dos beneditinos, ou de outras ordens, eu intuo aqui o que é que atrai esses homens, né? Esse silêncio, esse estar com Deus. O senhor falou dessa questão do silêncio, de que não precisam das palavras, né? E tem até uma parte aqui do caderno que me chama a atenção a respeito disso, né? E fazendo um link com um outro episódio que nós gravamos sobre o fato de que os monges, eles rezam muitos salmos, rezavam 70 ou 150 salmos, 150. Os 150 salmos, e nós, em uma comparação, rezamos as 150 Ave Marias. E ele fala aqui, quando ele fala sobre a liturgia das horas, ele diz sobre esta oração da igreja, né? Que quando a gente reza a liturgia das horas, nós estamos rezando nesta mesma voz, neste mesmo canto da igreja, esposa de Cristo, não é? E me tocou muito isso, primeiro porque a liturgia das horas, ela é uma obrigatoriedade dos sacerdotes, mas ela é uma possibilidade também dos leigos e dos religiosos, para que nós de fato rezemos nesta mesma língua da igreja. Então, este participar do corpo de Cristo que nos traz essa liturgia das horas. Eu acho que isso é realmente muito vivificante, né, Padre? O Senhor já nos colocou que tem este costume, nos indicou, inclusive, né, para que rezássemos, pelo menos, lêssemos os Santos Padres, né, a leitura deles, e isso realmente é engrandecedor. Engrandecedor. Ontem, inclusive, para responder essa questão, lendo o Ofício Divino, que é um texto dos Santos Padres, Teodoreto de Ciro, ele dizia uma coisa que nos faz pensar: por que rezar na igreja? Por que salmodiar? Por que rezar 7 vezes ao dia, os 150 salmos, as leituras bíblicas? Primeiro porque nós somos pecadores e pecamos também 7 vezes ao dia, para dizer que nós somos, na nossa essência, chamados à santidade, mas infelizmente pecamos. E precisamos de rezar, precisamos respirar com esse sopro do Espírito. E por isso que na igreja a gente promete, nós padres prometemos rezar pela igreja, porque é Cristo o sacerdote rezando pela sua igreja, e com a igreja. E rezamos então como batizados. Agora, todo batizado deve rezar na igreja, com a igreja, deve estar em comunhão, sentir a igreja, sentir-se parte da igreja. Não importa se a gente está nessa ou naquela paróquia, nessa ou naquela diocese, nós precisamos nos sentir para além do território, para além das leis canônicas. Precisamos nos sentir parte da igreja, corpo de Cristo,
e ouvir o Evangelho. Isso é o essencial, ouvir o Evangelho, ouvir Deus que fala e responder a Deus que nos fala. Também dizia o São João Maria Vianney: estou diante do Santíssimo, diante do Sacrário, eu olho para Ele, Ele olha para mim. Essa é a essência da oração. Sim. Né? Ou seja, não rezar por obrigação, mas Sim. rezar por necessidade, porque precisamos. Não é um dever, mas é um poder. A gente precisa trocar esses dois verbos. A gente deve ser cristão, deve ir à missa, deve rezar? Não. Nós precisamos de Cristo, precisamos de Deus. Podemos rezar, podemos ser diferentes, podemos ser santos. Isso me toca muito, porque no início da minha reconversão, a primeira pergunta que eu me fazia era: por que eu tenho que ir na missa todos os domingos? Então eu tentava dar essa explicação. E você vê, né? A explicação legal é porque você tem que cumprir o preceito, que é um dos mandamentos. Mas aí a gente vai aprofundando e percebe que não é por isso, né, padre? É porque eu preciso daquilo. Eu preciso estar, eu preciso ter Cristo comigo. E os monges aqui no início do caderno falam sobre isso, né? Sobre essa necessidade que nós temos de Deus. Então, ele citando esta infância, né? O que a criança precisa? Então, uma criança, nós não precisamos ser crianças porque as crianças são ingênuas ou porque elas são queridas. Porque não, as crianças podem ser muito maldosas, né? Mas é porque elas têm a necessidade de um adulto para cuidar dela. E é isso que nós, quem sabe, é um passo que precisamos ter, de entendermos que nós necessitamos de Deus. Sem Ele nós não somos nada, não é? Então Cristo, no momento em que vive a sua morte, a ressurreição, a sua paixão, né, e depois ressurreição, nos mostra que nós podemos participar da sua vida através dessa liturgia, através da Eucaristia e do seu corpo, não é, padre? Que é feito pela essa igreja mística que está junto dele. Este necessitar, quem sabe é o que falta muito também hoje, né, padre? Não é um dever ou não dever, é um necessitar também. Nós podemos pensar isso a partir de duas ideias. A primeira genealogia e a segunda. A primeira genealogia vem da condição adâmica. Nós, sujeitos ao pecado, à morte, porque optamos de viver longe de Deus. Mas a nova genealogia, em Cristo, em Nossa Senhora e na Igreja, tem uma nova matriz. Não mais Adão e Eva, mas agora Cristo e Maria. E para viver então essa docilidade diante do Senhor e na Igreja, a gente se desprende desta primeira condição adâmica, que alcança também as crianças no pecado original, ou às vezes na maldade, né, na agressividade que nós temos na nossa vida humana, para alcançar essa docilidade de Deus. E aqui, Marina, a gente precisaria pensar uma ideia para finalizar nesse nosso momento, de pensar o quanto nós precisamos ir para a oração de coração aberto, de coração rasgado, de coração ferido, para encontrar-se com aquele que pode nos curar. Ou seja, Cristo tem sede da nossa oração, Cristo tem sede da nossa presença. É verdade. Deus quer que estejamos junto dele, né, padre? Sim. Por isso que nos criou também, né? Não que ele necessite, por ser Deus, por ele só já é o suficiente, mas ele ama ter nós por perto, não é, padre? E é visível esse amor de Deus por nós. Muito bem, padre, muito obrigada. Como sempre, engrandecedor esses nossos encontros, e continuaremos no próximo episódio, ainda esse caderno de orações, que tem tanto para nos dizer desses monges tão queridos, os monges cartuchos. Obrigada, padre. Eu que agradeço, Marina. Obrigado também àqueles que nos acompanham, que Deus abençoe.